Good morning, everyone, and welcome to our fifth and last Impulso webinar of the year. My name is José Cerezo, and I work at the WHO European Centre for Primary Healthcare, and I'm one of the coordinators of the Impulso project. I will be co-moderating the webinar with my colleague Gonzalo Santiña, Associate Professor with Habilitation of the Department of Social, Political, and Territorial Science of University of Aveiro. This year, we have organized already 4 webinars covering a wide range of topics that were identified by you, local health unit, during WHO scoping missions to Portugal. Webinars on integrated care, on population health management, performance monitoring and learning health systems, and also on interoperability. We have brought together international examples from more than 8 countries, as well as experiences from 10 local health units. We have had over 860 live views of webinars so far. So on behalf of the entire WHO team, I would like to thank you for your sustained participation and support. Next year, Impulso webinars will carry out, and we will organize around 7 additional webinars in 2026. But what about today? Today's topic is about governance, a key element of the Impulso project. We all know that governance arrangements are central to making sure that local health units, they work as truly integrated care organizations and can deliver of the objectives of the reforms. Objectives such important like reinforcing the central role of primary care in the system and improving population health. Before handing over to my co-moderator, to Gonzalo, I would like to highlight that this webinar will be conducted in 2 languages, so English and Portuguese, and you will see that my colleagues are now sharing your screen and are also assisting you in the chat and to how to enable the translation. You need to click on More, Show Subtitles, and then you need to select 2 languages, your speaker language and also the language in which you want to read the subtitles. Our team is available to help you further in the chat. And with that, I will give the floor to my co-moderator, Gonzalo Santiña. Gonzalo, over to you. Obrigado, José. Bom dia a todos. Começava por cumprimentá-los a todos os presentes nesta sessão, quer aos palestrantes, quer a quem nos ouve à distância. E, portanto, dizer que é um gosto aqui estar, para, acima de tudo, ouvir, discutir e aprender com todos os intervenientes da sessão. Portanto, os temas em discussão, como o José já referiu, são cada vez mais importantes, em particular numa altura em que se fala tanto sobre o Serviço Nacional de Saúde e sobre a sua organização, e é sobre isso que nós aqui estamos. Portanto, vou apresentar muito sumariamente a estrutura deste webinar. Portanto, em primeiro lugar, teremos a apresentação por parte de 2 oradores internacionais, consultores da Organização Mundial de Saúde, que irão transmitir algumas ideias-chave, algumas mensagens-chave do relatório que está a ser ultimado, está a ser trabalhado e quase em finalização, feito com o OMS, sobre a avaliação da organização das unidades locais de saúde. Depois, no segundo painel, iremos ouvir as reflexões de 2 oradoras internacionais, provenientes de Inglaterra e Itália, com sistemas de saúde similares ao nosso, ou seja, assentes no modelo de Beveridge, e cujas reformas recentes podem constituir, de facto, uma boa aprendizagem neste processo de reorganização administrativa que estamos no nosso Serviço Nacional de Saúde. Em terceiro lugar, no terceiro painel, vamos realizar um debate com os presidentes de 2 conselhos de administração, de 2 unidades locais de saúde, uma das mais antigas, a Unidade Local de Saúde de Matosinhos, e outra constituída mais recentemente, a ULS de Baixo Mondego. Por fim, e como último painel, e não menos importante, iremos encerrar com um bloco de 30 minutos dedicados à participação de todos, onde gostaríamos de ter os vossos comentários, e se assim o entenderem, colocarem questões também aos oradores, estamos cá para isso. E, portanto, bem-vindos uma vez mais e que seja um ótimo webinar. E, portanto, passaria neste sentido a palavra ao José para iniciarmos então, ao José Cerejo, para começarmos o primeiro painel de discussão. Obrigado. Thank you very much, Gonzalo, for this very clear overview. And now, without further ado, I would like to introduce our next speaker, who will give us a taste of the WHO
governance assessment report under finalization. This will help framing today's discussions that we'll have after that. We have with us today Esteban de Manuel Quenoy, international WHO consultant and former CEO of Chronic-Uni, currently Biosistemac, Institute for Health System Research in the Basque Country, Spain. And we also have Nigel Edwards, international WHO consultant and former chief executive of the Nuffield Trust in England, United Kingdom. Esteban, Nigel, the floor is yours. Bon dia. It's a pleasure to be here today with you. And let us introduce briefly the work we have been doing the last few months. Next slide, please. The idea is to review the progress made in Portugal with the rollout of the local health units in the country. This was established in the Decree 102 from 2023. That had very ambitious objectives that you can see on the slide: advancing integrated people-centered care, reinforce the role of primary care as the backbone of the health system, promote territorial proximity and citizen participation, strengthen the managerial and operational autonomy of healthcare providers, and ensure the efficient use of public resources and foster citizen participation and serve responsibility, citizen and professional responsibility. Next slide, please. The aims of the work we have been doing is assess what is the situation of the governance model at local health units right now. There were some units that were established several years ago, but most of them started just not even 2 years ago. Identify the key challenges and opportunities to strengthen the governance of these local health units right next future, and for that provide recommendations for improving the governance. Next slide. We have been doing a very wide, next slide please. Okay, fine. Approach, trying to draw on the knowledge and the experience of a lot of stakeholders within the country. For that, we counted with the support of a sounding board with representatives from 6 local health units, Algarve, Alto Adige, Coimbra, Guarda, Litoral, and Llano and Oeste. But we also had the support of 3 Portuguese experts with long experience in management, in human resources management, patient support services, and so on and so forth. We had the invaluable support of the University of Aveiro, not only the academic support, but also very practical support in organizing and implementing some of our research methods. That we'll see next slide. And then the invaluable support, of course, of the central administration of the health system that supported not only on validation of the instruments, but also reviewing different drafts that we were producing and supporting us in all the logistics of our work. We have organized 2 missions in March and May earlier this year that were the main way for us to design the methods, the approach in the study, develop a framework for the analysis, and also, of course, visiting different facilities and talking and interviewing different informants. Please, next slide. The methods that we have been using have been, we have organized a survey on all the local units boards, and 30 out of those 39 existing completed it. We organized interviews with key informants from NHS executives to patient ombudsman to the Association of Family Health Units, Director of Primary Health Care, and so on and so forth. We organized with the University of Aveiro, that organized and analyzed the results, 6 focus groups
with a lot of participants, more than 40 participants in different themes and topics, from the strategic vision to decision-making processes, organizational culture, integrated and person-centered primary care, to try to understand their experience, their view on that, and the results have been included in the final document. And of course, with the support of the University of Aveiro, we review regulations, laws, scientific papers, and other sources, so as altogether having a broad vision, as I said before, on what is happening now in local health units. With all of that, next slide, please. We have developed a specific governance conceptual framework that it's tailored to the reality of the Portuguese situation, that has helped us not only to analyze the information, but also to present it. And to develop it, we have taken into account the strategic objective of the reform in Portugal, but also all our previous experience in those missions and what we have learned from the people we have interviewed, and of course taking into account international scientific papers and also the experience that our colleagues in Portugal gave us. With all this, I pass the floor to my colleague Nigel Edwards, who will present the interesting content of the document that we are producing, at least the first ideas that we want to share with you. Thank you very much. The word is thank you. Thank you, Esteban. To have the next slide, please. We've produced quite a long report, so this will be a short and high-level summary, and there's some further work to do to validate some elements of it. But let me start with some positive messages about the reforms, which are broadly seen by everyone as a positive step in the right direction. And there's been good progress in developing the organisations, driven both from the bottom up, the organisations themselves, but also from in terms of top down, some of the top down regulations and support. Means that we've got a picture of local health units with a growing identity, with strong boards, and increasing evidence that there are good mechanisms to help coordinate care between different levels of care. And there's a lot of initiatives going on, so both sort of micro within LHUs and then bigger initiatives across the local health units themselves to improve coordination. And we've reviewed a number of these as part of a process of developing a prize that will be announced later in the year. There's also good use of population health risk stratification, and we're seeing that being used in a number of places to inform strategic planning. There's perhaps work to do to get it into the day-to-day work of clinicians, but again, there seems to be some progress on making that happen as well. We're also seeing some LHUs working together well with the municipalities and other community actors. It's quite early days, and for some LHUs, there are obviously difficulties because there are multiple municipalities that they need to deal with, and that's a question that we'll come back to later. So overall, I think we felt a very positive picture about the way that the LHUs have been developing, and in particular the focus of our work in terms of how effective their governance is. But there's definitely some scope for improvement and learning as the models develop. So I'll have the next slide, please, Patricia. So one issue I think that really came through very clearly from all of the work that we've done, and also from the sort of academic literature on governance, is the importance of having the decision rights in the right place. So are you getting the decision as close to the people who understand the context as you can? The sort of what's sometimes called a subsidiarity principle.
So do you have people making decisions which really could be devolved or delegated to a lower level? And very often that lower level knows more about what has to be done than the people above them. So I think there's some work to do. People reported that there's some work to do to sort out making sure that decision rights are in the right place, and that you don't have to ask for permission for things which really are or should be within the competence of local management. So that's an important finding. One of the implications of that is that boards are spending quite a lot of their time talking about administrative issues such as procurement, the replacement of staff. I think in quite a lot of, we would expect to see delegated to a lower level of management, and this is something of a product of the need to follow sets of rules and regulations, which may need to be looked at some point. Another challenge for, I think we see in all systems where there's an attempt to try and move away from the management of individual providers to thinking about a population focus, that's quite difficult to do while you're still running the organisation, and to be honest, while there is still a very understandable political focus, government focus on improving weighting and other key indicators which are important to the public, which are of course really about the delivery of services. So we're asking the people running the LHUs to basically do two things at once, which aren't necessarily very easy. They don't very easily sit together. They have to reorientate their thinking and approach to thinking about population health, which means longer term thinking about investment, focus on primary care and chronic disease. And in the meantime, we want people waiting less time for diagnostics and elective for planned surgery. So that's a challenge, because these are different skills, different timetables, and very different success criteria used for that. And other systems are including here in the UK, people are trying to deal with that. It is conceptually hard. The third area is the question of municipality representation and patient voice. Not all LHUs have got municipality representatives on, and given that so much of the focus of board discussions is not on strategy but on very operational matters, there is a question about whether that's the best way of using municipality representation, and whether we need other mechanisms to ensure that they are properly involved in strategy and population planning for population health. There's also issues about a relatively weak patient voice in terms of there being consultation committees, the role of the ombudsman. All of this maybe feels somewhat underpowered in terms of ensuring that there is a strong patient voice in the way that local health units are thinking about their strategy and how they define success. Another issue that I think makes life more difficult than it needs to be is that the various planning and budgeting cycles in the public sector in Portugal don't really align. So there's a tendency for local health units to start the year with budgets which will predictably overspend. So there's, I think this makes planning more difficult. It also makes accountability more difficult, and this is an issue that has come up and is probably one that is interfering with the ability of the system to improve accountability and drive things forward. So that's some of the big issues. There are quite a lot of others, but I'll pick those four out for now. We may return to others in the discussion. Have the next slide, please. So there are some opportunities I think that would help improve
And I've split these up into things that we could think about doing nationally and those that need to be done more locally. So one important thing I think is to be explaining to all of the participants and stakeholders in the health system that what the local health unit's job is to improve population health, reduce inequalities, and improve innovation, and those other broader objectives rather than the very narrow objectives which are around waiting. Those don't go away; they're still important, but there needs to be more of a narrative about we are now in the business of population health, which means much more of a primary care focus to the way that we think about healthcare. I have to say Portugal has done significantly better than my own country in ensuring that there has been investment in primary care, but obviously, as everyone will know, with the shortage of family doctors in a lot of places, there is more to go, more to do in this area. There needs to be some alignment, better alignment of the strategic planning and budgeting cycles. This may be difficult because of the timing of things like pay negotiations, but we certainly need a system in which you can get some planning assumptions which can then be revised so that organisations start the year with a realistic and balanced budget, which removes some of the sort of uncertainties that we've currently got in the system, and will also improve and clarify how organisations are held to account for their financial performance. At the moment, there does seem to be something of an issue about whether or not there is a clear set of rules about what happens in situations where the finances are not well managed. The other area I think that needs to be looked at nationally is the extent to which we could think about more devolved decision making for human resources in particular, but also for capital, some contracting and procurement. And to support that, there needs, probably would be sensible to have a systematic investment in leadership development and in particular middle management. And I'll come to that important group when we think about the local situation. So if I could have the next slide, Patricia. Okay, so the core of a really strong population health management system is primary care. So it's really important to protect and build on what seems to be really good primary care in much of Portugal. So, and there's always a trade-off here between trying to get more standardisation and being able to manage primary care and the autonomy that has often made primary care a very good part of the health system, because the autonomy allows it to be adaptable and to do problem solving in a very effective way. So there's a trade-off here, but I think our feeling is that it's going to be important to protect that autonomy while strengthening integration, and in particular the relationship between primary care and the hospital specialists. And we've seen some great examples of moving to better ways for hospital specialists and primary care doctors to work together, which don't rely on just referral mechanisms, but where there is more support being provided by the specialists. So that's important. Primary care can be also made more effective if we develop the population health analytics and risk stratification, so that we can target where primary care spends its time, and in particular we can ensure that all of the patients who have single chronic diseases are properly managed according to the appropriate guidelines, that we are investing in secondary prevention to stop them deteriorating, that those patients with multimorbidity have treatment plans and methods to stop their diseases progressing, and their medicines are reviewed regularly, and that they have well-established treatment plans. Similarly, that people who are frail or at the end of life have plans which involve all of the professionals and allow those to be coordinated. So that's important. On the more strategic side
of this, we're also looking to improve, I think, the input for community, public health, and municipality ideas and views into strategy, in particular municipality local health plans for those that have them. Not all of them do. And I think while there's a lot of interest and people we spoke to very much appreciate the importance of equity, there's need for a stronger focus on that. At the operational level, it'd be good to have the boards focusing more on strategic issues. That means less involvement in routine decision making, and that in turn requires strengthening the administrative support, and in particular the middle management layer, so that you have a strong group of people who decisions can be delegated to, so that the boards do not have to spend quite so much of their time on issues of, for example, of procurement or contracting, because they will have confidence that those are being dealt with by specialist managers who have the appropriate skills, experience and authority to do that. And overall, any system where we're trying to improve the level of devolution and delegation requires investment in management capacity and delegation. So these are the headlines. There's quite a lot of other things that we want to say, but it's now time, I think, for me to hand back to Jose for the next part of the webinar. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Nigel, and thank you very much, Stefan, for this insightful presentation, who gives a little bit of a flavor of the governance assessment report, and it definitely helps framing the issue that we are discussing today, as well as the discussions that we will keep having during this webinar. I would like to introduce now to our international speaker or reflectors, who, based on their experience in their own countries, will share with you some insights that hopefully will be very relevant and informative for you as well. We have two international speakers with us today. The first one is Kate Seals, who is former NHS CEO from Cornwall and the Isles of Sicily Integrated Care Board in England. And we also have with us Chiara Ferravante, who works at the Northwest Local Health Authority in Tuscany, Italy. I would like to bring you first, dear Kate. We know that shifting from running a health services with a focus on managing waiting times, emergency visits, as well as other day-to-day pressures, to a greater emphasis on improving population health is very, very difficult. And bearing this in mind, but also based on your practical experience, could you tell us a bit about what steps you took in order to facilitate this change? Thank you, Jose. Hello, everybody. So I just wanted to start off by, when I first became a chief exec in Cornwall, I went into a trust that was in quality special measures. So an awful lot of the services were inadequate and unsafe. So there was a big focus inside the hospital on maternity, medicine, surgery, theatres, the emergency department, ophthalmology, dermatology, and a big cultural focus on how we improved quickly enough for our people, not just for timely access to services, but safe access to services that gave people great outcomes. That took us around 2 years, and we improved a lot, and our waiting times improved, our times to get people through the emergency department improved. But it was really clear that the rest of the system that we worked in was going to have to change in order for us to be as good as we needed to be for the people that we served. And we still had lots of people queuing to get into the emergency department, poor diagnostic outcome access standards, and difficulty in terms of getting people through surgical processes quickly. Around that time, the NHS put in place integrated care boards, which were, I suppose, our version of the local health units that you have in Portugal, that brought together all partners across health and care, so social care as well as NHS services. But importantly, the role of the integrated care board wasn't to manage or direct, it was to convene partners across a geography, focus very much on the health of our population, to be able to make the changes that we needed to make in order for population health to shift and for outcomes in general to improve. It's fair to say when we were first established, it was actually quite a difficult ask to move away from looking at the very political lens of access to
operations to the emergency department to general practice appointments, and to start focusing on the things that would actually make a bigger difference over time. So focusing on a good start in life for children, focusing on people living well, and focusing on people ageing well, which were the 3 priority areas for our integrated care board. From the start, we set ourselves up by having a True North event, which brought together all of the people across our county, 650,000 people in total, but representatives from those communities, for them to tell us what they thought the problems were, rather than from us, an integrated commissioning board, to tell them what the problems were. We got a lot of challenge from our community providers, our non-profit services, our voluntary sector services, around our focus being in the wrong places in terms of making real shifts in population health outcomes. And the outcome of that True North event was that we had a range of priorities that weren't set by us as an integrated care board. They were set by the people we served, and then that turned into our first 3-year integrated plan for the county. Of course, underneath that, there were still the political expectations of the government that we would improve our cancer access standards, and that we would reduce people on waiting lists, and that we would reduce numbers of frail people sitting in beds in hospitals, not necessarily getting any therapeutic benefit, but waiting to go somewhere else. So we had that balance that we needed to make between the pressures of care today and planning for improved care in the future. So we made some very clear and distinct decisions about how we were going to manage that. Our population of 650,000 was broken up into 3 places of around 200,000, and each of those places had around 5 integrated neighbourhood teams that were led by general practice, but were supported by the voluntary sector and by social care. They all had their patient engagement mechanisms, so that they were reflecting the needs of their local population, not the requirements of the board looking down into the local population. And our board established a subcommittee that gave maximum delegated accountability to place to do the things they needed to do. At first within quite a restricted budget, but they had autonomy to spend money in ways that would make a difference to the people that they served, whilst the board was looking at the public accountability at scale for NHS improvement across Cornwall and the Isles of Scilly. As we've grown over the last 3 years, we've had clear accountability arrangements between us as a board and our providers that are part of making up the board dynamic. So as we've set contracts on an annual basis, there's been an expectation that our providers, mental health, acute and general practice, will deliver within the quantum of the contract that we've let, and within the expectations of the amount of service that's expected to be delivered within that contract. Cornwall hasn't had a history of being able to do this, but for the last 3 years we have balanced our budgets, and we have achieved an improvement in our operational standards. And in part, I think it's because of the compact that has existed between people around the board table. It's less around direction, it's much more around joint accountability for us all doing the things that we need to do in order to make the system of care work for people in Cornwall and the Isles of Scilly. We have had quite heated discussions around whether our money is in the right place. And of course, there is that offsetting between spending for today and risking the future. So we've made very clear, deliberative financial decision making that each year we've shifted slightly more money into upstream service improvement rather than buying more emergency capacity or sending more people into private sector placements for operations, and holding that dynamic between us where we are jointly accountable for delivering the whole rather than individually accountable for small amounts of service across our county appears to have worked. The True North that we established at the start of this process, we've come back to every year. So we've held ourselves, we've allowed ourselves to be held accountable to the people that we serve. And over time, we are getting a real great calibration between where we place the money, the knowledge they have around where the money needs to go. And as trust has developed between us and non-profit organisations, we've been able to give longer term financial
contract values to them so that they can spread their money over time, and they can, through a process of accountability, tell us where the money needs to go rather than us trying to direct it from a view of 650,000 people. They're directing it from a view of the 200 people that they're serving, perhaps in a neighbourhood. As we've made decisions around moving money, we've developed a range of out-of-hospital services that we never had when I was a chief exec of the hospital. So we do now have a single point of access for the whole of the county, where if an ambulance is going to a hospital, we can look at whether the hospital is the right place or whether one of 3 extended diagnostic units is where it needs to go. We've got same-day emergency care available across the county in 3 separate places, and we have frailty hubs established as community assessment and treatment units. We know our evidence is such that admitting people with a frailty diagnosis to hospital may actually cause more harm than it does good, and we're focusing very much on home first, virtual wards and community-based infrastructure as a place where people with a diagnosis of frailty are looked after. Culturally, this has been really difficult for us to embed, and we still have a dialogue between the community services and geriatricians in hospitals about where effective assessment can take place. But all the evidence seems to point to us that as near to home as possible and nowhere near a centralised location, because length of stay goes out and we're starting to see hospital-acquired deconditioning. We've established expert reference groups, and this has been really important because there's been quite a debate within the NHS and with communities around who knows best about what matters to people versus what's wrong with people, and that actually small adjustments in people's lives can make massive impacts in terms of their care prospects going forward. Our expert patient groups are working alongside our GPs, our last universal service in the UK, the people that hold the medical records for all of our population. And those expert reference groups with our general practice and with our local authorities are starting to form small teams across the county, so that we've got very much where we can bespoke care for people who've got complex presentations, but we can also stratify care. So our GPs are clear around who are the people at risk in their populations. They're able to start putting some monitoring arrangements in place for people who aren't living well, whose lives are going to be at risk of long-term conditions if we don't find some way of supporting them. And also for Cornwall and the Isles of Scilly, you've got quite a high level of frailty, and for those people who need to have great ends of life as well as great lives in total. So those things are now starting to be stratified at 16 parts of our county. So the level of detail that we can get into, both at the level at which care is provided, but also the board's oversight of the aggregation of that across Cornwall and the Isles of Scilly, is starting to help us to have really good discussions around how we spend our money. So we've moved away from spending money on a service basis of a contract value from 1 year rolled forward by increasing the amount of activity that we need to spend, to looking at, if we moved money where the evidence says it should go to, what would the return on that investment be? And what would that then tell us around reductions in activity that would go into centralised places? So the example for this year that we're looking into planning for 2026-27 is that we're looking to reduce our outpatient attendances across the whole of Cornwall and the Isles of Scilly. For the UK, we spend more on outpatient attendances than we do on general practice, whereas the value that outpatient attendances adds versus great general practice with risk stratification and the ability to be able to target care towards those people that need it the most, means that we need to start moving the money from less value adding into more value adding services. We do have models that have been... Thank you very much, Kate. Thank you very much, Kate. I think that I need to stop you now to give the floor to our next presenter, but I think that's a very good point to stop you about this shifting, progressive shifting on of money towards the upstream. There are many things that you have highlighted that I think that are really relevant for Portugal. First, the challenge that you have described are very similar to the ones we can see in Portugal. Then something that I would like to highlight, because that I think that is also relevant here, is the strong emphasis on
community-based diagnosis and priority setting, that you have made it clear, primary care leadership as part of these integrated neighborhood teams, joint accountability arrangement, and what you were saying at the end, this shift towards focusing and moving funds to address the upstream health determinants of health. Thank you very much for that presentation. I would like now to give the floor to our international reflector from Italy, to Chiara Ferravante. Hello, Chiara. You have been involved in the implementation side of integrated care projects in Italy. Could you please tell us a bit from that perspective on what were the key governance enablers that were in place to favor implementation? And at the same time, perhaps, what are the ones that were missing, but that you thought it would have been important to have in place? Hello, good morning, everyone. Many thanks for your invitation and your question. Firstly, I would like to share my screen so as to provide also a graphic support to my answer. Can you see my screen? Yes. Yes, we can see it very well. Not yet in full mode, but we can see it. No, it's in full mode. So my answer that will focus in particular on the European project JetCare in Tuscany, where I work previously as a project manager within the Health Regional Agency. And due to some time constraint, I have included here some project key points, but hopefully functional in building a common ground from which also to consider and to see the elements of governance. So a couple of words about our working group that consisted of the Health Regional Agency and the healthcare professionals from the district zone of Piana di Lucca, listed here. That is our implementation site. Our main aim was to the improvement of care for complex patients through the integration between primary care and the territorial and hospital specialized outpatient care, and consequently providing Tuscany region with some organizational element to align recommendations suggesting the setting up of multidisciplinary and multi-professional teams for the management of multimodality, and on the other hand, pragmatically how to translate it into clinical practice. Without going into much detail, this is our flow of the actions. We have planned an initial patient enrollment carried out by GPs, and then we plan a coordination phase where the coordinator of the family and community nurses proceeded with the organization of multi-dimensional assessment of patients, and the coordinator of primary care proceeded with the organization of the multiple teleconsultation, that is our innovative organizational element from the Basque country, where simultaneously all the professionals within the team, so the GP, the family and community nurse, and the specialists in accordance with the diseases of the patient, linked to the regional teleconsultation platform to discuss and share information about the clinical situation of the patient and their individual care plans. And then we also planned a follow-up and monitor phase to constantly check the clinical situation of our patient. We have had a good result. This pilot project was well received, both to the context and the professional involved.
And in terms of the elements that help us in this implementation, I would highlight these shared decision-making approach that also increase the ownership of our professional, and at the same time also the integrative approach. In fact, more than replacing aspects or elements, our main aim was to integrate in external organizational elements and the organizational elements already in place in our district zone, so as to have a comprehensive idea of the work that professional will have to carry out. Linked to this aspect, for sure, another important point was the decentralized structure of the district that allowed us to include in our working group the coordinators, the professional of reference of different units, so as to better understand their needs, the context, and design together the implementation project tailored on their needs and on the resources. For sure, another good element was the communication, a clear and strong and close communication, both internal and external, and the networking also with other type of initiatives already in place in the district, so as to avoid fragmentation and duplication of projects and resources. And as I have already mentioned, above this strong background with the regional mandates and the alignment with the clinical and clinical guidelines and recommendation. On the other side, we have encountered difficulties due to a lack of integration of ICT system and tools. So I think in terms of elements of governance, it's important to consider the fluidity of communication, because really this impact on the good result of the project, of the entire system. And as a last point, it's fair to say that we have had difficulties to structure these new elements into the routine practice. This is still a question, open question for us, open issue. So I think also in this case, in terms of elements of governance, it's important to not underestimate the impact of the complexity of the prioritization process that is aligned with the decision making of the system. So thank you for your attention. I hope I kept the time and to give some point of reflection. Thank you very much, Chiara, indeed, and thank you very much also for keeping the time. I think that you shared some challenges that are shared by everyone else in this call. We have had actually a webinar about this issue with interoperability between levels of care, and this is something which is high on the priority agenda in Portugal as well. And I would also like to highlight something that you have mentioned, which is clear communication channels at all levels of care, because I think that sometimes we think a lot about formal structures and we may forget the spontaneous communication challenge that may require only the will of professionals working at different places of the system. And I also would like to emphasize something that you mentioned, which is this clear communication and joint planning and accountability to avoid a duplication of resources, and that make sure that all resources available are used in a synergistic manner. And I think that that's something that we have also discussed in the different missions on governance that we have organized in I would say it's just worth saying. So without further ado, I would like to give the floor now to
Gonzalo Santiña. Gonzalo is going to keep moderating the webinar from now on, and he will moderate it in Portuguese. And yeah, and that's all. The floor is yours, Gonzalo. Obrigado, José. E parabéns pelas excelentes apresentações anteriores. Vamos dar início então ao terceiro painel e deste webinar. Contará com a presença do Dr. António Taveiros Gomes, que é Presidente do Conselho de Administração da OLS de Matosinhos, e da Dra. Ana Raquel Santos, Presidente do Conselho de Administração da OLS de Baixo Mondego, a quem agradeço a presença e a disponibilidade de participarem nesta discussão. Gostaria só de lembrar, fazer o papel de moderadora, que me compete, e pedir desde já desculpa, mas nós temos cerca de 25 minutos neste debate, e portanto em bom rigor dará cerca de 10 minutos, ou pouco mais de 10 minutos a cada um. Sei que é pouco, mas certamente conseguem administrar, e a palavra aqui administrar sublinhada bem o tempo. E portanto ia começar por uma primeira questão, dirigida à doutora Ana Raquel Santos, e do ponto de vista da governação, quais é que considera ser as vantagens e oportunidades de trabalhar como unidade local de saúde? E portanto, neste campo, podia que desse um exemplo concreto de algo que tenha mudado ou implementado recentemente e que teria sido mais difícil implementar anteriormente, antes de terem passado para uma unidade local de saúde. Muito obrigado. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradeço o convite para estar aqui presente, é um gosto. Claramente, uma grande vantagem que nós temos como OLS é que temos todos os profissionais numa única unidade. E isto é uma vantagem que se transforma numa oportunidade. É uma oportunidade porque nós conseguimos alinhar todos os profissionais de forma direcionada para aquilo que são as necessidades concretas da nossa população. E isso é uma enorme vantagem porque conseguimos conceber iniciativas que consideram o indivíduo desde o início da sua vida, não é, ao seu termo. Conseguimos pensá-las de forma coerente e holísticas e isso é uma enorme vantagem. O que é que eu posso-vos dar um exemplo muito concreto daquilo que começámos ainda como Hospital Distrital da Figueira da Foz, na sequência de uma candidatura a fundos comunitários, foi o desenvolvimento de uma plataforma clínico-social. Esta plataforma foi iniciada como hospital e está agora implementada já em modelo LTS e, de facto, sentimos claramente o aumento do espectro da sua capacidade de impacto na população. Vou-vos explicar em que é que consiste a plataforma. É naturalmente um sistema de informação que pretende fazer a ligação entre o hospital e o setor social. Nós tínhamos um dos problemas que temos e que muitos hospitais do SNS, ou a esmagadora maioria que têm urgência têm, é uma excessiva utilização do serviço de urgências, muitas das quais com origem em pessoas que vinham de lares, ERPs. Então, o que é que nós concebemos? Concebemos uma plataforma onde os responsáveis técnicos registram, fazem os seus registros, é um pequeno processo clínico eletrónico na prática. Nós temos uma médica de medicina geral e familiar que acompanha estes doentes e que é contactada em caso de agudizações. Estas agudizações são tratadas e orientadas clinicamente numa primeira fase por esta médica. Caso consiga fazer com recurso apenas ao contacto telefónico, sem uma visitação domiciliária, ela pode prescrever análise e ainda requisitar a realização de raio-x, porque temos um raio-x portátil afeto ao projeto. Caso a médica considere que de facto é necessário ser visitada, a pessoa precisa mesmo de uma observação, nós temos uma equipa de internistas e queremos também ter médicas de medicina geral e familiar que se deslocam à instituição ou à sua residência e conseguem fazer a avaliação e orientação de todas estas pessoas que estão institucionalizadas. O grande ganho aqui é que somos nós a deslocarmos à residência da pessoa e não as pessoas a deslocarem-se ao hospital. Esse é um ganho brutal. É um ganho brutal porque conseguimos estabelecer uma porta alternativa, organizada, definida, conhecida por todos,
que é, na prática, uma alternativa ao serviço de urgência, que de facto não é o local adequado para tratar estas pessoas, porque estas pessoas, embora precisem de cuidados de saúde, não precisam de cuidados, mas para além da resolução daquele problema concreto, mas precisam também de cuidados continuados ao longo do tempo, e não é o serviço de urgência o local adequado. Portanto, ganhamos qualidade, ganhamos segurança e ganhamos humanização. Isto do lado clínico. No lado social da plataforma, permite-nos também relacionar-nos com todas as instituições, mais uma vez instituições da área social, que oferecem cuidados aos nossos utentes. Na prática, como é que funciona? Nós temos as nossas, dou-vos um exemplo muito concreto, as nossas assistentes sociais conseguem personalizar a alta social, ou seja, as pessoas quando saem do hospital já saem com eventuais necessidades sociais devidamente planeadas e organizadas. Portanto, são pessoas que necessitam de apoio financeiro, que a Câmara Municipal, por exemplo, fornece. Esse apoio já é devidamente solicitado pelas nossas assistentes sociais. Se são pessoas que necessitam de apoio domiciliário no âmbito de refeições ou mesmo higiene, nós articulamos-nos com as instituições da área de residência daquela pessoa, de forma a que não seja ela que ande à procura no sistema daquilo que, de alguma forma, as instituições públicas ou semipúblicas têm ao seu dispor, mas somos nós que lhes organizamos de forma personalizada a sua alta. Este foi um exemplo daquilo que nós conseguimos fazer, mas agora de forma muito aumentada, porque às assistentes sociais dos hospitais, por exemplo, juntamos também os serviços disponíveis nos cuidados de saúde primários, aumentando assim o espectro de atuação daquilo que é o nosso impacto. Muito obrigado, excelente exemplo, e parabéns por essas inovações que têm feito na ULS. E passaria então a dirigir agora a palavra para o Dr. António Taveira Gomes, para nos dar também a sua perspectiva, se é uma perspectiva também otimista, já tem a experiência de vários anos com esta organização das ULS, e se nos pudesse também dar essa perspectiva e algum exemplo que queira acrescentar também neste campo. Muito bom dia. Muito obrigado por estarem presentes e por permitirem esta conversa. A Unidade Local de Saúde de Matosinhos, de facto, já tem muitos anos de experiência. Concordo com a doutora Ana Raquel Santos na facilitação que este modelo tem. É um facilitador, não resolve de longe nem de perto os problemas e evidencia algumas questões que precisam de ser resolvidas, como ainda uma elevada concentração no foco de alguns grupos profissionais dos diferentes setores, como cuidados primários e hospitalares. Temos sempre que estar a construir isso. Nós temos já alguns anos de experiência de integração de cuidados, de integração aos vários níveis, que passa pela elaboração de planos municipais de saúde, uma vez que a ULS coincide só com o município, e, portanto, desenhamos os planos de saúde para uma população definida, com o município e todos os intervenientes sediados no município, ouvindo as pessoas, ouvindo as instituições, e, portanto, é um plano desenvolvido a partir da comunidade, ou com o envolvimento da comunidade, e de que é um exemplo os programas do envelhecimento ativo, da qualidade de vida ao longo da vida das pessoas e, sobretudo, das que têm mais idade, e que tendem a ser mais doentes, tendem a ter múltiplas doenças e tendem a ser, alguns deles, muitos, os designados doentes crónicos complexos, que têm várias comorbilidades, usam muitos medicamentos, precisam de muitos cuidados, consomem muitos episódios de urgência e de internamento, portanto, consomem muito daquilo que é a prestação de cuidados de saúde. E nós, há 8 anos, iniciamos uma experiência de resposta a estes doentes. Atualmente é um serviço que integra especialistas hospitalares, enfermeiros dos cuidados continuados, dos cuidados da comunidade, portanto, dos diferentes níveis de cuidados, equipas de saúde familiar
e os doentes, os cuidadores, as famílias, as condições em que eles vivem e outros meios de suporte, de transportes, etc., de forma a que as pessoas tenham as condições de vida necessárias e suficientes para promover a sua saúde e para lidar melhor com esta carga de doença, atribuindo-lhe um gestor de caso, que neste caso é um enfermeiro, que trabalha com a equipa, liderada por internistas hospitalares, que dominam o espectro da maioria das doenças e, portanto, são eles que gerem todo este processo. E de uma forma progressiva, isto é, empoderando cada vez mais os doentes, as famílias, os cuidadores, a tomar conhecimento e a assegurar todos os cuidados, desde medicação até outros sintomas, até sintomas ou sinais de alarme, usando ferramentas de monitorização à distância e outros tipos sempre com a comunicação direta com o gestor de caso, de forma a que as pessoas cada vez mais sejam capazes de gerir as suas doenças, cada vez menos consumam cuidados de saúde, até chegarem a uma altura que dependem inteiramente da sua equipa de saúde familiar e com um apoio cada vez menor deste serviço. E isto, portanto, é um processo que é transversal a todas as áreas, não só de prestação de cuidados, como de promoção de saúde e prevenção da doença. Por exemplo, são uma das populações alvo e logo em primeiro lugar para os processos de vacinação, etc. E isto a par com a intervenção que se faz em termos de todas as organizações do município, de forma a promover cada vez mais o envelhecimento das pessoas de forma saudável, com um conjunto de recursos e até cada vez menos estes doentes com múltipla morbilidade, que mesmo assim temos num número significativo. Para isso desenvolvemos ferramentas próprias de identificação destes doentes, que não são mais do que ferramentas de estratificação de risco. Neste caso era mais fácil, porque a idade é um determinante essencial e, portanto, era mais fácil identificá-los. E até pelo número de episódios de urgência, começámos exatamente por aí. Os que tinham muitos episódios de urgência, começámos por nos dedicar primeiro a esses. Nesta altura já identificámos muitos a partir dos casos primários e pelo potencial de complicações que têm e antecipando este empoderamento e esta estratégia para evitar episódios de agudização e internamentos. Muito obrigado, excelentes exemplos também, e é bom ver que comungam da perspectiva positiva que existe no âmbito desta reorganização. Já ambos tínhamos aqui uma questão muito colocada também para as questões dos mecanismos de governação, em termos de colaboração e coordenação entre os diferentes níveis de cuidados. Ambos, nas vossas respostas, já focaram, de certa forma, isso. Pedimos que quisessem elaborar um pouco mais, porque nós, no trabalho que temos feito ao nível da governação das ULS, de facto, também notamos que várias ULS estão a investir nesses mecanismos. Mas pegando nessa questão, e também porque o tempo vai avançando, com a experiência prática, e eu perguntava à doutora Ana Raquel, com base na sua experiência prática, quais é que são as prioridades a curto prazo em que estão a concentrar para melhorar a unidade local de saúde nos mecanismos de governança, em vários aspectos, e se quiser também falarmos sobre de que forma é que os colegas, ouvimos os exemplos de Inglaterra e da Itália, também de que forma é que podem constituir bons processos, bons casos, bons processos de aprendizagem também para nós podermos, de certa forma, mimetizar contextualmente, obviamente, para as nossas ULS. Mas passava-lhe a palavra, então. Muito obrigado. Muito bem. Uma das prioridades, eu diria a prioridade número 1, aquela que é a base de toda a instituição, é criarmos uma cultura organizacional comum, partilhada, em que deixemos de pensar em silos, designadamente cuidados primários, cuidados hospitalares. Isto é de uma extrema importância. É algo que não se mede, mas sente-se, e os doentes sentem na fluidez com que são tratados, na naturalidade com que têm a sua experiência connosco.
e tentando desburocratizar muito daquilo que é os processos de referenciação entre níveis de cuidados. Isto, na minha perspectiva, é muitíssimo relevante. Dou-lhe um exemplo muito rapidamente do que fizemos no âmbito da cardiologia. Como sabe, a cardiologia é uma especialidade que não deve ter, pelo perfil de doentes e pelo risco que está em causa, não deve ter tempos de espera muito elevados. Então, o que é que nós fizemos para obviar, e sendo que de facto temos recursos escassos, o que é que nós fizemos para tentar reduzir ao máximo os tempos de resposta? Nós disponibilizamos uma médica cardiologista que faz teleconsultadoria, iniciamos de 15 em 15 dias, vamos agora vamos tentar agora o esquema todas as semanas, porque já conseguimos ter procura suficiente que justifique. Então, qual é que é aqui a grande diferença? Os médicos de família têm esta médica cardiologista disponível para fazerem esta teleconsultadoria. Discutem o caso do doente, sem a presença do doente, discutem o caso com o médico de família, em alguns casos orientam sem necessidade de consulta hospitalar. Noutros casos, orientam para consulta hospitalar e, sendo casos muito graves, muitas vezes ou vão fazer meios complementares de diagnóstico antecipadamente e quando vêm à consulta, elas naturalmente selecionam logo esses doentes considerados mais graves e ficam automaticamente nas suas consultas, porque são efetivamente casos prioritários que poderiam, no esquema anterior, mais burocrático, poderia ficar perdido no meio da referenciação, apenas do texto, que poderia passar desapercebido, mas com esta conversa esses doentes são identificados e são puxados logo de forma antecipada para muito prioritários e são devidamente orientados. Esses doentes podem realizar meios complementares de forma antecipada. Por exemplo, podem fazer cateterismos, no caso acontece, nós não temos esse serviço, vão a Coimbra, fazem o cateterismo e só depois é que vêm à consulta da cardiologista. Com isto, esses doentes ganharam meses e muitos deles, se calhar, vida, não é? Porque conseguimos identificá-los de forma muito precoce, conseguimos orientá-los clinicamente no ponto de entrada, ou seja, estamos sempre ainda, os doentes nem se aperceberam de tudo isto que aconteceu, eles só simplesmente lhes é dito, o senhor tem um cateterismo agendado em Coimbra ou tem uma ataque cardíaca agendada no hospital e depois é que vai à consulta de cardiologia. Estamos com isto a aumentar a resolutibilidade dos cuidados de saúde primários. Ou seja, no primeiro ponto, o doente é devidamente orientado. Queremos que esta metodologia seja expandida a todas as especialidades com especial ênfase para as especialidades médicas. Também salientar que também temos disponível uma consulta de meios complementares de diagnóstico, ou seja, temos disponível ataques cardíacas realizadas aqui no hospital, são lidas pelas nossas médicas, sempre que as médicas, na leitura do resultado, vejam que é efetivamente um doente grave, esse doente é automaticamente selecionado para, enfim, é considerado urgente ou muito urgente e é selecionado para ficar nas suas consultas. Os outros, o resultado é partilhado com os colegas de Medicina Geral e Familiar, enfim, com a orientação de que não é necessário, não têm diagnóstico de patologia cardíaca, logo não é necessária a referenciação para consulta de cardiologia. Queremos fazer isto para todas as especialidades, queremos também nestas prioridades conseguir criar cada vez mais esta proximidade do cuidar em casa, ou seja, para além daquilo que queremos, que já estamos a fazer com as ERPs, queremos que todo este projeto seja expandido. Isto naturalmente tem que ter aqui a ajuda, isto não está definido, está ainda em concepção. Vamos ter que
conseguir chegar através das USFs a toda a população. É esse o grande objetivo, é cuidar em casa de forma próxima, e aqui, de facto, o facto de estarmos em OLS permite pensarmos isto com a ajuda, naturalmente, dos cuidados de saúde primários. Também uma palavra para a aposta na prevenção. Não podemos esquecer a área da prevenção, e no âmbito da saúde escolar estamos a fazer um grande investimento para conseguir investir na literacia dos mais jovens e também no envelhecimento dos mais velhos, através de um projeto comunitário que nós também somos elementos, que se chama Predis, que podem consultar se quiserem na internet. Depois, de uma forma mais simples, uma outra prioridade é tentar aproveitar as novas tecnologias para simplificar processos, ou seja, olhar para aquilo que as tecnologias nos oferecem e perceber de que forma podemos tornar tudo menos burocrático, mais ágil. Muito obrigado, Sra. Raquel. São muitas as prioridades, pelo que vejo, muitas das iniciativas, não é fácil. Como não é fácil estar a administrar aqui o meu tempo também, ia pedir-te agora, ia devolver a questão à doutora Antónia Taveira Gomes, e a questão é exatamente a mesma. Quais é que são as prioridades de governação para curto prazo que definiu para a OLS de Matosinhos? Obrigado. Sim, as prioridades são algumas, sendo certo que temos aqui um grande número de circuitos de patologia criados, como a doutora Ana Raquel Santos demonstrou. Temos muitos cujo percurso assistencial está perfeitamente definido e simplificado. Isto é, passamos a era em que o doente circulava por uma série de sítios e o doente é que ia atrás do esclarecimento das dúvidas ou de alguma eventual indicação ou cuidado de uma especialidade, para tudo isto circular e o doente idealmente nem sai do sítio. E as coisas vão ter com ele, é exatamente isso que se quer dizer com o doente no centro disto. Portanto, há muitas clínicas, muitas áreas de intervenção. A saúde escolar, como a doutora Ana Raquel Santos também salientou, é uma vertente muito significativa da nossa saúde pública. Temos tido um grande protagonismo no desenvolvimento de políticas em termos de promoção da saúde escolar, da literacia, etc., com reuniões científicas sobre o assunto, a utilizar os dias temáticos, enfim, com uma dinâmica muito significativa do nosso Serviço de Saúde Pública e dos outros relacionados, nomeadamente com toda a área, sobretudo os cuidados de saúde primários, e de uma forma integrada. Mais uma vez, isto é, integrando tudo o que é a saúde escolar, com a nossa participação, a das escolas, as das famílias, etc. Portanto, concretamente, prioridades. Nós estamos mais... dois tipos de prioridades, vamos lá, de uma forma mais esquemática, que fica mais pedagógica e se calhar mais longe da verdade, mas de certeza que é verdade. Nós temos aqui uma oportunidade que Matosinhos demonstra bem destes 26 anos, que é de capacidade analítica de dados de saúde, sobretudo dados de saúde dos nossos doentes, de todos os níveis, durante 26 anos. Temos, nesta altura, estudos e coisas publicadas que têm dezenas de milhares de doentes, ou de pessoas de quem temos dados, e que nos permite perceber fatores de risco de desenvolvimento de doenças seguintes, etc. Portanto, um capital de informação e de conhecimento, melhor dito ainda, que nos permite direcionar políticas de saúde e áreas de intervenção mais prioritárias, de acordo com o que soubermos exatamente do que está aqui na população. E depois, aquilo de que se falava há bocado, sobre o empoderamento das equipas e sobre a capacidade e a autonomia das equipas, levou a que, por exemplo, os cuidados de saúde primários tenham percebido a pertinência da criação de uma consulta dedicada em todas as valências que têm a ver com os cuidados de saúde primários, para a população migrante, que é uma população muito significativa aqui em Matosinhos, e que antes de ser integrada nas unidades de saúde familiar, precisam de cuidados de saúde, e que tem muita gente com patologia que já era muito rara ou quase inexistente entre nós, nomeadamente infecciosa, muitas mulheres jovens e grávidas, etc, etc, e, portanto, um conjunto de necessidades inadiáveis para as quais é preciso uma boa resposta. E nós elaboramos essa resposta, e isso é uma prioridade crescente, porque temos cada vez mais pessoas a chegar cá nessa condição.
Aqui em termos de coisas que já temos desenvolvido há muito tempo, mas precisamos e estamos a desenvolver novas ferramentas para isso. Uma delas é a accountability, a responsabilização das equipas e dos profissionais em termos de lhes fornecer elementos e ferramentas para muito melhor gestão da prescrição, nomeadamente de medicamentos, de meios auxiliares de diagnóstico terapêutico, etc., porque percebemos, e percebe-se em todos os sistemas de saúde, que existe muitas vezes um overtreatment, um gasto excessivo nestas áreas e que contribuirá este conhecimento mais preciso para uma melhor sustentabilidade do sistema. E isso procurando proporcionar cuidados baseados mais na criação de valor do que no cumprimento de protocolos estabelecidos que geram muita segurança no sistema, mas que precisam ser revistos muitas vezes e que obrigam muitos deles à realização de uma série de procedimentos cujo valor acrescentado é mínimo ou nenhum e isso é uma prioridade muito significativa que temos que acautelar. A outra é a integração do social, da resposta social. A doutora Ana Raquel Santos também já falou de alguns modelos que podem otimizar isto, mas é preciso desenvolver uma resposta social muito mais consistente, porque a ausência de resposta social ou atraso na resposta social faz com que as pessoas procurem a saúde, porque essa responde sempre, e enquanto não há solução social, a saúde procura essa solução, e portanto a integração do cuidado social e da prescrição social e toda esta envolvência, mesmo num município como este e com o envolvimento de todas as instituições, não tem sido fácil e cria uma sobrecarga muito significativa na saúde. Portanto, essa é uma das grandes prioridades que temos. Obrigado. Muito obrigado a ambos. Muito haveria para discutir, debater. A minha vontade era mesmo passar-vos novamente a palavra e continuarmos a debater. Não podemos fazê-lo, infelizmente. E passaríamos ao quarto e último painel, que é o painel em que estará aberto a todos os intervenientes, a todos os que estão a assistir de longe este webinar, e apresentava desde logo o colega, o Dr. Miguel Cabral, médico de saúde pública e ponto focal do projeto Impulso na OLS São João, e portanto vai moderar esta sessão. Eu só lembrava que nós teremos também cerca de 30 minutos, no máximo, para debatermos estes temas aqui que foram colocados e com as vossas diversas palestras. E, portanto, passaria também a palavra então ao Miguel para então, lançar as primeiras questões aos colegas. Muito bem. Obrigado. Muito obrigado, Professor Gonçalo. Em linha também com aquilo que tem vindo a ser advogado, esta secção pretende envolver também nomeadamente aqueles que, se calhar de uma forma mais específica e mais de terreno, como também já fomos vendo em alguns dos comentários, contribuem para esta integração de cuidados e, de certa forma, traduzem a liderança que é exercida em diferentes níveis no point of care, não é? no contacto direto com o utente e com as populações de uma forma global. Para além dos desafios que já foram lançados por via de chat e que relembro também da possibilidade de colocarem, quer seja questões, quer seja comentários por via de chat, naturalmente também os desafiava a que o fizessem por via de participação ativa, se tiverem naturalmente as condições técnicas para esse desafio. Em primeiro lugar, e queria só salientar também esta consequência da estrutura do webinar, que é ouvimos especificamente uma perspectiva internacional, uma perspectiva de liderança mais de nível da OLS, e agora gostávamos também de captar aqui um pouco mais a perspectiva de quem está num contexto mais de trabalhar em termos de detalhe e no contexto específico das diferentes realidades e unidades que temos vindo a ter por todo o país e nas diferenças que existem também ao nível de todo o país num mesmo modelo. E se calhar esse desafio começava com uma provocação ou com uma dúvida partilhada provavelmente por todos,
que é que passos é que consideram que devem ser tomados para melhorar a governação e maximizar a efetividade das ULS. Porque, se bem que alguns conceitos que já foram aqui falados ao longo da discussão serão relativamente consensuais em relação a que, sim, é este o caminho que devemos ter enquanto visão e enquanto caminho a seguir, depois, no concreto do dia-a-dia e dos passos específicos que têm que ser dados, poderá haver mais aso a diferenças entre a realidade que vamos tendo. Pelo que lançava esse desafio também nesse contexto, em linha com algumas das partilhas que foram sendo identificadas. Não sei se haverá desde já algum interessado em partilhar a sua opinião sobre esse aspecto em concreto, ou outros que porventura possam existir. Eu posso partilhar alguma da experiência que tenho. Eu tenho sempre coisas para dizer, portanto não... Eu no seu caso, até tinha aqui perguntas para si direto, porque... O que tenho que fazer é mandar-me estar calado se alguém quiser intervir e tiver que pôr aí alguma questão mais pertinente. Como eu dizia, este modelo de unidade local de saúde é um facilitador neste processo. Não quer dizer que seja o único modelo ou que não se possa fazer a integração de cuidados e desenvolver muitas outras áreas da governação clínica de outra forma, mas é o que temos. E dados os pressupostos e a forma de fazer e os aspectos que têm a ver com a governança clínica, a verdade é que ele precisa ser desenvolvido em cada local. E precisa ser objeto de uma discussão local e de um desenvolvimento local. Não há uma fórmula de desenvolvimento do modelo do LS que eu conheça que seja universal. Mas passará necessariamente por mesmos aspectos e por aspectos semelhantes. A forma de fazer poderá variar. Há bocado a doutora Ana Raquel Santos falava do desenvolvimento de uma cultura organizacional. É verdade. O facto de mudar o modelo, de se chamar outra coisa, e se for consistente com a integração em sistemas de qualidade que já vêm entrar certamente das diferentes áreas, mas agora que sejam comuns, e de várias outras oportunidades, seja da conciliação da vida dos profissionais, agora de uma forma mais alargada e de forma integrada, seja no desenvolvimento de protocolos mais eficientes e de integração, a gente consegue desenvolver isto, sobretudo começando por programas ou por estratégias que sejam de mais rápido ganho e demonstrativas da vantagem do processo. Podemos optar de início por modelos, por soluções, por propostas que demonstrem claramente que temos aqui um potencial muito significativo, de forma a que as pessoas percebam e empolguem as equipas e elas comecem gradualmente a propor processos de integração e formas de trabalhar e formas de gerir este processo muito mais desenvolvidas. Isto eliminando aquela questão que vem sempre, nem que não seja sempre subconsciente, do receio dos cuidados de saúde primários em relação a este processo em que os hospitais assumem um protagonismo e um peso muito mais significativo quando são, digamos, os últimos do percurso e do sistema. E, portanto, isto tem que ser trabalhado em cada local e isso é o mais importante do que tenho aprendido aqui, na experiência em Matosinhos, é isso. É uma cultura local muito forte, de certificação em sistemas de qualidade, de certificação global, de envolvimento global nestes processos, de desenho de percursos assistenciais baseados em criação de valor agora que temos melhor esta metodologia mais fácil e mais acessível, e com um trabalho que tem que ser desenvolvido, quer replicando a nível nacional, como estamos a fazer, e com várias outras ULS, por exemplo, esta forma de abordagem dos doentes crónicos complexos, como várias outras, e, portanto, num ambiente de partilha de experiências e que podem ser reproduzidos sem prejuízo das especificidades de cada sítio. É assim que se desenvolve, não aparece feito, nem aparecem os mecanismos disponíveis para a gente fazer a integração dos cuidados. Se espera um sistema de informação que ajude muito a fazê-lo, ele não existe. Contudo, não impediu durante estes anos todos que a gente não estabelecesse vias de comunicação entre os dois sistemas e as pessoas não se sintam
a trabalhar no mesmo sistema com acesso aos mesmos meios e aos mesmos resultados, etc. Portanto, há aqui um caminho ainda muito significativo para fazer, mas só há uma hipótese, que é fazê-lo fazendo. Muito bem, obrigado, professor Taveira. Estou certo que, suspeito que regressaremos aos 26 anos de experiência. Se me permite. Penso que o Rui Cardeira estava primeiro, tinha colocado a mão no ar a doutora Ana, depois podíamos dar só a palavra ao colega Rui Cardeira e depois, se calhar, até complementávamos também com a sua participação. Pode ser? Colega Rui Cardeira, força. Olá, bom dia. Se pudesse identificar-se e a unidade local de saúde onde vem, para termos um bocadinho de contexto, agradecia. Sou enfermeiro numa OSF da ULS Gaia Espinho, OSF ANTA. Já acompanhei o processo de criação das OSFs, tudo, e agora também da ULS. O que é que eu queria dizer? Para já cumprimentar todos os participantes, não é? E todos, tanto os moderadores como as pessoas que participaram, porque realmente conseguiram focar em alguns pontos essenciais, nomeadamente o professor Gonçalo Santinha, que já o conhecia, já o conheço há alguns anos e tem o dom de se focar aí nos pontos essenciais. Daquilo que eu ouvi, realmente com as ULS conseguimos algumas coisas que não conseguimos antes. Conseguimos alcançar, por exemplo, coisas muito básicas para nós ao nível dos materiais dos cuidados de saúde primários. Tínhamos sempre grandes problemas com equipamentos e materiais. A ULS veio ajudar imenso. Facilitou-nos em termos de gestão da articulação dos profissionais. Estamos a falar daquilo que é recursos humanos, aquelas coisas mais básicas e importantes para os profissionais. A verdade é que em muita coisa facilitou. Naquilo que é a nossa articulação entre instituições, continuamos presos a um modelo muito burocrático. Continuamos presos a coisas tão simples como um doente vai ao serviço de urgência, é observado pela especialidade, a especialidade verifica que o doente necessita efetivamente ser acompanhado a nível hospitalar, mas o doente é reencaminhado para os cuidados de saúde primários, para o médico dos cuidados de saúde primários fazer o encaminhamento para consulta. Também ouvi aqui falar de que havia consultadoria, era identificada a necessidade daquele doente ser referenciado, mas o consultor, que também é especialista a nível hospitalar, pede ao médico de família para que seja ele referenciado, quando tem os dados e o poder já para fazer referenciação naquele exato momento e até conseguir justificar um pouco melhor, porque é a sua área de especialidade e é para lá que o utente está a ser referenciado, a poder suportar a referenciação. O que é que eu noto também, e a minha expectativa com o avançar das ULS era que, principalmente entre médicos e enfermeiros, começasse a haver um aproveitamento melhor através do skill mix e mesmo do test shifting regulado pela própria DGS ou mesmo pelas áreas técnicas da ULS. E isso realmente não aconteceu. Nós continuamos parados, basicamente fundiu-se a gestão, mas na prática, para nós estamos no dia-a-dia, notamos melhorias, obviamente, e há processos que realmente melhoraram bastante, mas continuamos a sentir um bocadinho no terreno, continua a existir o hospital e continua a existir os cuidados de saúde primários, e aquela articulação que nós precisávamos, e mesmo de facilitar o trabalho entre os profissionais, isso não aconteceu. A nível dos cuidados de saúde primários, a sensação que eu tenho, pessoalmente, e isto creio que se tiver mais profissionais aí que pretendam falar e poderão dar também a opinião deles, e provavelmente será muito próxima da minha, é que voltamos novamente a ser sobrecarregados com uma série de processos. Nós, pensando naquilo que foi o início das OSFs, com o fim dos utentes não utilizadores, aumentou a nossa carga de trabalho bastante. Ano para ano, vamos acrescentando coisas naquilo que é a nossa carteira básica, que vão passando do hospital, dos cuidados secundários para os cuidados primários, numa lógica, obviamente, de aproximação ao utente, não é? De proximidade com o utente, mas simultaneamente continuamos com o problema, é que os recursos humanos são exatamente os mesmos nos cuidados de saúde primários. Isto tem que ser visto, ou temos mais recursos nos cuidados de saúde primários para responder com maior proximidade, ou então aquilo que é a base da nossa carteira básica começa a ficar em causa para conseguirmos responder a tudo que está a ser acrescentado. Epá. Ok, muito obrigado. Uma perspectiva um bocadinho diferente daquela antes. Está bem? Muito obrigado, pelo menos o meu. Obrigado a todos. Muito bem.
Obrigado, então, enfermeiro Rui. Iria passar a palavra à doutora Ana Raquel Santos, quer seja para a continuidade do ponto há pouco, quer seja para esclarecer então esta questão da teleconsultoria, que penso que merecerá aqui um bocadinho de esclarecimento, porque a ideia que captei há pouco foi um bocadinho diferente aqui da que o enfermeiro ficou, e então queria dar-lhe essa oportunidade também de esclarecer. Sim, tem que esclarecer. Não há pedido de referenciação de volta da médico cardiologista para o médico de família, ok? Não é necessário, elas agendam automaticamente um pedido de consulta interno no hospital, portanto não há essa burocracia. Simplificamos esse ponto, e o objetivo é sempre esse, e nós temos que perceber que o facto de nós cada vez mais queremos estar próximos significa estar na base do sistema, e quem está na base do sistema são efetivamente as USFs. O que nós hoje temos que lidar com isso, e temos que lidar com isso nas USFs, como temos que lidar com isso em contexto hospitalar, que também os recursos são, como sabem, altamente escassos. Nós temos que olhar para os recursos que temos e ser criativos, ou seja, pensar em todos os níveis, seja conselhos de administração, seja gestão intermédia, e em gestão intermédia refiro-me às coordenações, aos conselhos técnicos das USFs, aos diretores de serviço e diretores de departamento. Nós temos que pensar para olhar para os nossos processos internos e perceber de que forma conseguimos fazer diferente. E agora temos mais capacidades, porque se efetivamente esse é um problema sentido na USF, essa USF tem que fazer chegar isso aos órgãos acima, não é? Conselhos de gestão, coordenação, conselho de administração. Para isso temos os processos de negociação de contratualização, temos as monitorizações ao longo do ano. Esses problemas não podem ficar dentro da USF, têm que ser colocados à consideração superior e têm que ser no âmbito do processo de contratualização, que efetivamente regula e regulamenta toda esta relação entre o LIS e é o fórum, não é? É o fórum que obrigatoriamente as pessoas têm que encontrar para discutir os problemas e para propor soluções. Esses problemas, se são sentidos, eles têm que ser referidos e tem que ser definida uma solução, porque eu não acredito que na estrutura hierárquica quer os diretores de departamento, quer os conselhos de administração não queiram ir ao encontro das necessidades e não queiram resolver o problema. Portanto, acho que isso tem que ser, as unidades se sentem isso, se de alguma forma olham para os seus processos internos e veem que de alguma forma aqui ou ali uma pequena burocracia pode ser eliminada, podemos fazer isto com o mesmo resultado, mas de uma forma diferente, é isso que nós temos que fazer, porque efetivamente ninguém nos vai dar mais 20 médicos ou mais 50 enfermeiros, não há, é que não existem, e como não existem, nós temos a missão de conseguir servir as pessoas melhor, cada vez melhor, porque eles assim o pedem, e bem, nós temos que ser exigentes connosco e todos nós temos que fazer este esforço, temos que pensar de que forma no nosso posto de trabalho, todos conseguimos de alguma forma contribuir para a melhoria contínua, porque a prestação de cuidados, quer em contexto USF, quer em contexto hospitalar, será sempre um processo de melhoria contínua, está sempre, por definição, inacabado. Muito bem. Sublinho este apelo da doutora Ana ao nosso mote, digamos assim, personalizado. No fundo, que cada profissional seja um líder em ação, neste contexto da integração de cuidados. Muito bem. Enfermeiro Sérgio Sousa, por favor. Para colocar uma apresentação inicial e depois a sua questão ou comentário, por favor. Sim, era um comentário a dizer que, pronto, eu trabalho na OLS de Matosinhos, sou coordenador da equipa local de saúde escolar, trabalho na saúde pública. Pronto, o exemplo que o nosso professor Tabeira, que é o nosso diretor, deu, é um exemplo claro. O OLS tem a grande vantagem de ter nascido o OLS e as outras OLS constituíram-se. Portanto, nós temos anos e anos de cultura, de articulação, de sistemas de informação que foram sendo trabalhados ao longo do tempo, de uma cultura de colaborativa, integrativa, entre cuidados de saúde primários e ACES, e percebo também a outra perspectiva que foi aqui falada pelo enfermeiro Rui, que nas outras houve um choque e uma transição
quase momentânea para funcionariam de determinada forma e passaram a ter de se articular de outra forma. Os sistemas de informação mudou tudo em curto espaço de tempo e as pessoas tiveram que se adaptar e essa cultura não é fácil. Eu penso que as ULS terão que trabalhar para um futuro de sinergias, de benchmarking e inclusive mesmo de estratégias comuns de aquisição de alguns serviços. Um exemplo claro seria, por exemplo, um serviço único de aquisição de determinados fármacos ou determinados materiais, porque toda a gente sabe que uma aquisição em grande volume diminui o valor que é dessas unidades. Outra delas passa também pelo benchmarking e parcerias. Uma delas será precisamente com o Dr. Miguel Cabral, que está aqui à minha frente, que estou a acabar de redigir um e-mail para lhe fazermos aqui uma parceria de um exemplo que eles têm e que nós queremos muito trazer aqui para o OLS, que é a optimização de bots para tornar aquele trabalho repetitivo e ocupador e consumidor de tempo, nomeadamente cheque dentista, parametrização de árvores de desk clínicos de saúde escolar, de ser uma forma automática, desde que haja a integração, bases de dados constituídas e algo que demora 3 meses, passar a demorar 24 a 48 horas. Portanto, todas essas otimizações e de boas práticas que as ULS e que bons exemplos que vão sendo constituídos, acho que deve haver essa parceria e otimização por uma plataforma única. Por exemplo, nós aqui no ULS temos há anos um sistema de extração de dados estatísticos que permite uma outra gestão de informação, de trabalho com os profissionais e que se calhar este exemplo, já estou aqui a fazer, por estava a ver aqui publicidade ao que nós temos, se calhar esse sistema de extração de dados estatísticos que nós temos no OLS, várias outras OLS queriam ter, porque permitiriam ter um outro tipo de olhar sobre aquilo que é produzido, que é articulado das unidades. Pronto, e acho que é essencial essa partilha, essa otimização de recursos para que, no fundo, o SNS transite para esta nova reforma, que foi a transição para as OLS, com uma esperança de positividade e de melhoria e de eficiência. Obrigado, era este comentário. Muito obrigado, enfermeiro Sérgio. Eu gostaria, se calhar, de frisar aqui os comentários que também estão, alguns dos comentários que também temos aqui no contexto do chat, em particular o da Ana Ribeiro, que no seu conjunto vem novamente chamar a atenção para a questão da burocracia e de que, apesar de existirem efetivamente soluções que poderão ser utilizadas num contexto jurídico, a verdade é que depois há sempre aqui desafios adicionais nesse contexto e que, infelizmente, por um lado, vimos também na apresentação dos nossos palestrantes de nível internacional. Infelizmente, a burocracia não é uma coisa apenas tipicamente portuguesa, ainda que naturalmente existam aqui alguns desafios bastante típicos, mas aqui também o apelo, diria eu, por parte da Ana Ribeiro, no contexto de liderança, ter que estar, ou dever estar articulada com a criatividade e o custo-benefício concreto, tal como numa vertente de saúde pública. Exato. O Dr. Ángel dizia que tinha uma burocracia diferente, mas que continua também a ter burocracia, que é algo que é bastante prevalente de uma forma genérica. Neste aspecto, gostaria de, mais uma vez, apelar a que, dado o aproximar do tempo que temos disponível, se algum dos participantes tiverem um comentário, alguma questão que esteja na dúvida se deveria fazer para perder a hesitação e por favor, colocá-lo, quer seja por via de chat, quer seja por viva voz, sinalizando através da mão no ar, que poderá demonstrar através ao clicar no botão reagir, no coraçãozinho, e que depois aparece lá o botão da mão, ou sinalizarem-nos. Temos também um comentário da Alexandra Duarte, que refere que é muito importante a integração entre os vários níveis de cuidados de saúde e sociais para seguir o utente, de certa forma ecoando o exemplo concreto que a doutora Ana Raquel Santos partilhou connosco há pouco e que o próprio professor Taveira também mencionou como algo bastante relevante nessa vertente. Queria dar a palavra agora ao Dr. Jaime Melancia, que a palavra é sua, por favor. Bom dia, eu não sou doutor, estou aqui também na representação da plataforma Saúde em Diálogo. Não sou doutor, neste caso não sou médico, nem sou especialista nesta área, mas aqui do lado, chamemos dos doentes, não é? Antes de mais, congratulo muito com
com esta iniciativa, este webinar, e com a excelente participação que tem, é muito relevante. E fiquei muito agradado com as palavras do professor António Taveira Gomes, daquilo que diz, no fundo, das experiências de longos anos, onde se aprenderam várias coisas, onde se tem muita coisa boa a funcionar, realmente isso seja partilhado com todos os outros e que os outros se sintam na obrigação de partilhar essas boas experiências, porque isso é que é verdadeiramente a experiência em que a atuação foi centrada no doente. Fala-se muito na centralidade do doente, mas depois na prática acabamos por, como o enfermeiro há bocado falou, não é? Estar ali numa consulta de cardiologia, eles calham vão muito para a Figueira da Foz se tiver um problema de cardiologia, não é? É isto muitas vezes o que acontece, é os doentes andarem atrás daquilo que se faz bem, quando aquilo que se faz bem devia ser replicado em todo o lado. Isso é algo que acho que todos os que estão aqui presentes nas suas LS façam esse esforço e não pretenderem de novo inventar a roda daquilo que já está a ser bem feito. Este replicado do que é bem feito, e faz muita coisa bem feita em Portugal. Enfim, é muito bom ouvirmos as experiências dos outros países, mas nós temos coisas muito bem feitas em Portugal que necessitam de replicação. E eu penso que a identificação dessas boas práticas deve ser uma tarefa. Eu até penso que a CSS tem alguns registros dessas boas práticas. Tudo que são as boas práticas deviam ser, passa a expressão, propagandeadas por esse país fora, e quem tem a responsabilidade de gerir na saúde, que siga esses bons exemplos, porque isso torna tudo muito, muito mais rápido. Se nós pudermos poupar meses, como a doutora Ana Raquel disse há pouco, nós vamos poupar meses no acesso e poupamos anos de vida, certamente, às pessoas que vivem com doença. Obrigado por me deixarem participar. Nessa, não é só deixar, é queremos que participem, e penso que o projeto, de uma forma global, tem vindo a tentar ser o mais integrador possível, e nesse aspecto, de certa forma, dando resposta a um apelo que estava a fazer, permita-me desde já sinalizar algo que provavelmente depois a Patrícia Paulo irá sinalizar, que é, muito em breve, teremos uma oportunidade de grande destaque para as várias iniciativas que surgem aí, também no âmbito do Impulso. Portanto, chegando agora a esta fase final, fica este amuse-bouche para esse desafio que provavelmente será partilhado no contexto depois do encontro nacional que irá ocorrer. Queria, uma vez chegado o tempo a que tínhamos alocado, dar nota do gosto que foi poder facilitar esta parte da discussão e, sobretudo, não percorrer alguns dos desafios que tínhamos aqui em calha para estimular a discussão, porque efetivamente ela surgiu naturalmente, e ainda bem que assim o é, porque demonstra aqui também uma vontade de participar por parte de todos, que é efetivamente algo em linha com o que o professor Taveira Gomes também já tinha mencionado, e os vários palestrantes também foram mencionando, mas resumindo no apelo da doutora Ana Raquel, de garantir que cada profissional é um líder em ação neste contexto da integração de cuidados. Portanto, muito obrigado a todos, e passaria a palavra ao José para dar continuidade à sessão. Muito obrigado. Thank you. Thank you very much, Miguel, and thank you very much, Gonzalo, for moderating those sections. And of course, thank you very much to those of you from the audience that has taken the floor to share your views, which is something that we consider essential of this webinar. And last, of course, but not least, thank you very much for our international speakers, and to our great speakers also from the two local health unit that we put on the panel in this webinar. Before closing, the only thing that I would like to remind you is that when you close the Zoom, an evaluation survey will pop up. We will be very, very grateful if you could fill it, so that you can help us keep improving the webinars as we go. And that's actually all. Thank you very much again, and we hope to see you in the webinar series that will restart in 2026 with topics that will be as exciting as the ones that we have during this first edition of the Impulso webinars. Thank you very much, and we keep in touch through different formats. Thank you.